Estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia, e hoje falando sobre coleção, né? Colecionadores. E aí, Luísa, eu queria entrar um pouco na sua área, porque Sim. a numismática já é bem diferente, né? Porque tem Sim. toda uma rede profissional. Tem. Né? E vamos lá. Quando eu entrei, eu nem sabia que existia um nome para numismatas, né? No caso, numismática. O que é numismata? É quem coleciona moedas e cédulas, em geral. Ok. Brasileira, estrangeira, enfim. Qual foi a sua pergunta? Como é que se organiza, né, essa rede? Porque ela é diferente das outras redes. Tem uma questão econômica também, não é? São valiosos mesmo. Porque aqui, esse Papai Noel aqui, ele não vende de jeito nenhum. Mas na área de vocês, há um comércio entre vocês, né? Sim, o que acontece? Eu tenho assim, uma cartela muito grande de clientes, então vai variar do que cada cliente procura. Eu estou fazendo minha coleção de moedas de bronze do Brasil, por exemplo. Isso, Brasil Império. Isso. Tal. Ou estou fazendo prata, estou fazendo plano real, por exemplo. Então vai depender qual segmento que o cliente quer, estado de conservação, preço. Então, vai variar. Vai ter o cliente que quer gastar R$5 uma moeda, vai ter o cliente que quer gastar R$1.000 uma moeda. Nota de R$1. Eu ouvi outro dia dizer que ela está valendo muito, uma nota de R$1. Não. Não? R$15. R$15? Sim. Mas já é muito, é 15 vezes mais do que R$15. Mas eu não me lembro... Ela é novinha, né? Ela novinha, isso, tá. E também teve uma história de uma moeda lançada para Dom Pedro no aniversário de 65 anos dele, me parece, e que depois Dom Pedro II, e que ele não gostou das moedas, mandou recolher todas as moedas, acho que foram 60 moedas que foram feitas, e aí essas moedas são raríssimas também. Essas coisas existem, né? Dessas raridades, de poucas moedas. Eu vou ter que falar, não sei para você, Tá. eu tô no ramo tem 2 anos, então todo dia eu aprendo coisa nova. Mas essa aí eu vou ter que dar uma pesquisada. E moedas ou cédulas de séries menores, assim, essas valem muito, né? Valem. Tudo vai variar. O que vai fazer uma peça valer mais vai ser a tiragem dela. Tá. Então vamos dizer, por exemplo, a moeda da bandeira, que é a das Olimpíadas, que todo mundo conhece. Ela teve uma tiragem aí de 2 milhões. Tudo bem. Então é uma tiragem, assim, relativamente ok. É muito, mas não é tão muito assim. Não é tão muito, tá. Uma peça que teve uma tiragem mais ou menos de 100 mil, aí ela vai valer muito mais. Então, o que vai contar é a tiragem e o estado de conservação da peça, que vai fazer ela valer mais ou não. Então, pode ser que a peça tenha uma tiragem baixa, mas está no estado de conservação muito ruim. Mas defeito também, né? Moeda que vem com defeito. Tem. Né? Isso. Eu trouxe. Ah, você trouxe? Trouxe. Onde que tá? Tá aqui com você? Tá aqui comigo. Tá bom. Daqui a pouco, depois no intervalo, a gente vai lá pegar. Beleza. Tá? Não tem problema não. Legal demais. Eu quero ver esse negócio desse Pode deixar. defeito depois. Vou mostrar para vocês. Ô, Éder, já você, né, seu tipo de coleção não tem essa coisa de valor nada de defeito. material. Não. Aliás, na minha área, as minhas coleções, por exemplo, não se preocupa com o preço, preocupa com o valor. Valor, sim. Porque pode ter coisa, por exemplo, eu tenho um brinquedo na minha coleção que foi o primeiro brinquedo que minha mãe pôde me dar. Olha só. É um carrinho de plástico, que se você for ao mercado, qualquer lugar que você for, você encontra um semelhante, há 5, 6 deles por R$1. É uma coisinha que não tem... Simples. É simples demais. Mas aquilo tem um valor, para mim, Efetivo, né? absurdo, exatamente. Ele me remete a uma época muito boa, a momentos maravilhosos. E eu sempre tenho essas miniaturas, esses carrinhos, esses brinquedos comigo. Eu, por exemplo, Elias, eu tenho uma paixão pela cor azul, que tudo que é azul me chama atenção. Você torce pro Cruzeiro? Não torço pro Cruzeiro, eu sou um atleticano. Atleticano que gosta de azul. E gosto do azul. Isso. Então, às vezes, outro dia eu fui com minha namorada ao restaurante, ela viu uma calculadora eletrônica lá do tom de azul que eu gosto. Ela tentou comprar para me satisfazer. Sabe? Então, isso por quê? Quando minha mãe me deu um brinquedo, era uma carretinha, mas era, pra você ter uma ideia, um brinquedo tão simples, que ele era feito com uma lata de azeite. Pelo contrário, era muito comum isso, né? E eles pintavam num tom de azul, e quando eu lembro daquelas manhãs, né, de Natal, que reunia aquela meninada toda, antigamente podia, reunia aquela meninada toda, cada um mostrar seu presente, cada um brincar com o seu presente, né? É esse momento de alegria e de confraternização, né? Aquele objeto te dá essa sensação. Exatamente. Então, tudo que eu vejo naquele tom de azul parecido com o tom de azul desse brinquedo,
eu sempre dou um jeito de comprar, sempre dou um jeito de agregar à minha coleção. Para você ter uma ideia, eu tenho aproximadamente umas 1.500, 1.600 canetas no tom azul. Uma caneta, cada caneta dessa não chega a R$1, cada caneta de promoção. Sim. Eu não sei se você lembra, uns 15, 20 anos atrás, tinha esse tom de caneta aí para tudo quanto é canto. E eu tenho várias, todos os comerciantes davam caneta, né? Olha só. Então eu tenho essas canetas até hoje na minha coleção. Então, se você olhar, você, mas por quê? Por causa do azul. Você entendeu? Então, a nossa psicóloga ali, né? A analista vamos falou, saber né? disso, Isso é remete a um legal. momento muito bom. É o azul que tem a ver com a mãe. Mas Sinara, a mãe, não é? Você precisa cortar esse cordão umbilical também, não é? Como é que é isso aí, Sinara? Olha, escutando a fala de cada um, existe um valor emocional nessa memória afetiva, ela é muito forte, que é uma forma também de estar próximo dessa mãe, dessa lembrança, desse tio, desse parente. Reproduzir aquilo que eu aprendi, que veio de alguém que eu amava tanto. Então, é um ponto que até então está saudável. Né? O que parte para um excesso aí, para essa dificuldade, é quando aquilo que eu coleciono, ele toma um lugar total na minha vida, a ponto que eu não tenho espaço. Então, o colecionador passa a não existir. Entendem? Então, essa é a questão de entender, né, e saber diferenciar. Eu sou uma pessoa que gosto de colecionar, ou isso já está tomando parte da minha vida e que eu não consigo ter uma vida normal, uma vida ativa aí de trabalho, de questões, que por conta de eu estar preocupado com colecionar, em guardar. É Vocês necessário passam por isso? entender... Vamos saber aqui, Sinara, que você colocou uma coisa interessante aí. Ô Elias, isso eu me fiscalizo muito. Por quê? Porque eu sou um colecionador nato. Eu tenho o hábito de colecionar. Eu até falava outro dia que se for para me dar pouco, se for para ter pouco, não me chama não. Ah, vamos ali tomar uma. Não vou. Se for um monte, aí eu vou. Né? Então você gosta de quantidade? Eu gosto de quantidade. Sempre, tudo que eu tenho, até o meu tio e padrinho sempre falava, tudo que esse menino quer, ele quer em quantidade. Então, por exemplo, se eu abro uma coleção, e tem um amigo aqui, o Eduardo, aqui na feirinha de antiguidades aqui da rua, da Avenida Carandaí, Sim. O Eduardo quer que eu comece a colecionar telefones. Eu já falei com o Eduardo, para Eduardo, eu não vou colecionar telefone, porque telefone ocupa muito espaço, eu já não tenho mais espaço. Então você tem essa noção, Sim, você tem um limite eu me ali. me fiscalizo. Muito embora, por exemplo, essas carretinhas que eu te falei que tem, de vez em quando aparece uma no mercado aí para comprar e eu compro todas. Eu compro todas. Eu tenho as que foram minhas, os presentes que minha mãe me deu, e eu tenho várias outras que eu não tinha oportunidade de ter à época. Tá. Então, coisas assim que eu via antigamente e não podia ter, como, por exemplo, eu cheguei ao ponto de colecionar revistas em quadrinhos. Sim, sabe? porque você não tinha quando era criança. Não tinha quando eu era criança. Aí ultrapassei esse limite. Existia até uma revista que era chamada de Catecismo. Você Sim. deve lembrar dos Sim. Catecismos do Carlos Zéfiro, que era uma revista mais caliente, né? Uma revista mais puxada. Era desenhada, né? Isso mesmo. Do autor Alcides Caminha, né? Que era um funcionário público, como ele não podia falar o nome, ele usava o nome de Carlos Zéfiro, né? Eram revistas que isso até acontece uma coisa muito interessante. Não dou valor a isso, mas normalmente acontece. Eu comprei essas revistas porque eu era menor de idade, eu não podia ter essas revistas antigamente. Isso. Muito embora tinha acesso. Era escondidinha. Elas eram feitas em formato de bolso, exatamente para esconder. Na hora do colégio, ali, aquilo rodar aquilo lá. Isso. Então eu comecei a comprar e comprei uma coleção. Mas comprei assim, ao preço de hoje, sei lá, R$2, R$3 cada revista dessa. E existem revistas dessa hoje que chegam a valer R$500. Puxa vida, é mesmo. A original e em bom estado de conservação, R$500. Perfeito. Então, passa-se a ter até um, entre aspas, um patrimônio considerável, né? Porque
o mercado vai valorando aquilo. Talvez seja um bom investimento, né? Também, mas o colecionador nunca vê como investimento como preço, vê como satisfação pessoal. Legal. Exato. Rodrigo, vamos entrar um pouco nesse papo. Queria saber, né, queria mostrar um pouco das suas coleções, Rodrigo. A gente tem, né, tem algumas imagens aqui, eu queria que você ajudasse. Por favor, maestro, vamos colocar as imagens aqui das coleções do Rodrigo. As miniaturas, olha que lindas. Fala pra gente delas, Rodrigo, por favor. Então, tem dezenas delas são protótipos, basicamente, ou carros Gran Turismo que correram especificamente as 24 horas de Le Mans, que são uma corrida pela qual eu nutro uma paixão enorme. Eu tive na França tem 3 anos, então alguns desses carros que vocês estão vendo na coleção foram trazidos da França. Outros comprei aqui no Brasil, alguns em Buenos Aires, na Argentina. Então, tive aí o privilégio de poder aumentar essa coleção sobre Le Mans. Tem camiseta, tem revista, tem copo, tem mochila, tem muita coisa, tem muita memorabilia dessa corrida que eu considero uma das mais importantes do automobilismo. O meu memorabilia, adorei essa expressão. Que a 500 milhas de Indianápolis é maior. Agora, veja bem, Rodrigo, tem carros miniaturas ali que você não tirou nem da embalagem, é isso mesmo? Eu não tiro da embalagem, eu deixo com o acrílico, né, para conservar. Tem outras que eu não tirei da embalagem mesmo. Até estou com uma delas na mão aqui agora, que está na foto, mas eu posso mostrar aqui pela imagem se vocês quiserem ver. Isso, deixa aí guardado, daqui a pouco a gente vai ver. Apareceu agora em primeiro plano. Olha só. Tá bom, aí a gente mostra. Mas tem muitos carros aí que estão na caixinha e eu não vou tirar delas tão cedo. Agora, Le Mans, inclusive, se não me engano, tem um filme sobre a corrida, não tem, Rodrigo? Sim, e eu tenho, e eu assisti, já perdi a conta, acho que mais de 100 vezes, tranquilamente. Sabe de tudo, inclusive os furos do roteiro, né? Eu sou apaixonado pelo Steve McQueen. Na verdade, furos do roteiro, eu diria que não é bem um furo de roteiro, é porque é uma versão romanceada de uma corrida. Mas uma ela licença foi poética. Assim, toda a gravação foi feita depois da corrida de 1970. Isso que é o mais legal. Eles pegaram carros originais mesmo, puseram pilotos de verdade para andar nos carros e fizeram a ação com os pilotos de verdade, mais os atores que são filmados com câmera cars. A produção é fenomenal, só teve um problema, Elias. Sim. Gastou-se tanto dinheiro que a produtora faliu. Muito bom, esse detalhe é importante. Ô, Rodrigo, mostra o seu carrinho aí que você estava, né, querendo dar um detalhe, um close nele pra gente. E fala que carrinho é esse. Posso mostrar, alguns estão à mão. Esse aqui é um Aston Martin que correu as 24 horas de Le Mans em 2013, se não me engano. Vocês podem ver. Ó, estamos vendo. Muito bom. Tá aqui. Que barato. E tem mais um outro que eu adoro, que eu amo de paixão, que é um Porsche 917, com a lendária pintura Martini Rossi. Que lindo. No tempo em que o mundo, né, Elias, era politicamente incorreto e propaganda de bebida não era problema. Cigarro e bebida, né? E esse carro venceu as 24 horas de Le Mans de 71 e durante 38 anos, se não me falha a memória, ele registrou o recorde de distância percorrida, mais de 5 mil quilômetros percorridos na corrida exatamente realizada no ano que eu nasci, em 1971. Lindo mesmo esse carro, hein? Muito bom. Tem alguns carros, a gente notou ali, tem autógrafos, miniaturas que tem autógrafos, é isso mesmo, Rodrigo? Sim. Especificamente uma, né? Porque foi da Alpine do André Negrão, piloto brasileiro, que quando eu fui nas 24 horas de Le Mans foi campeão mundial da categoria que ele disputava. Não é exatamente do carro que ele foi campeão, mas é um carro parecido. Na verdade, eu diria que é o mesmo, né? Porque esses projetos duram 5, 6 anos por uma questão de custo. Esse era uma versão 2018, eles ganharam a corrida de 2018 com esse carro. E aí ele, o Pierre Thirier e o Nicolas Pierre, que eram os outros colegas de equipe, porque em Le Mans se revezam 3 pilotos. Então, o André e os outros 2 franceses autografaram o meu carro.
E foram de uma gentileza comigo absurda lá. Muito bom, hein? Nossa. Rodrigo, a Sinara levantou uma questão, né, que eu queria abordar com você e os outros colecionadores aqui também, que é quando o objeto começa a superar o colecionador. E o colecionador começa a fazer de tudo para ter aquele objeto, e aquele objeto começa a dominar a vida do colecionador. Você já passou por esse limite em alguns momentos? Você sente isso? Como é que é para você? Não, Elias, porque eu sei o meu limite financeiro com relação a essa coleção. Ainda mais nesse tempo hoje, pós-pandemia, a situação do real muito desestabilizada em relação à moeda estrangeira, e a maioria desses produtos é de fora, então a gente tem que ir com um pouco mais de parcimônia. Deixa as miniaturas assim, vão crescendo de pouco em pouco. Eu pego mais as pequenas agora, que são mais baratas, e as grandes eu estou contente com a minha coleção. Não posso me queixar não, porque, poxa, só pelo fato de eu ter ido para a França e conseguido comprar algumas dessas miniaturas, eu já fiquei muito feliz com isso. Muito bom mesmo. Essa história é ótima, viu? Dá um curta-metragem muito legal, hein? Que começa com você narrando a corrida lá pequeno, hein? Isso ia ser bom, hein? Tá dada a ideia. Muito bom. Deixa eu passar aqui para os convidados. Luísa, já chegou num ponto assim do objeto de superar aquela moeda, eu preciso dela a qualquer custo? Não, porque se eu começar a colecionar e for no ritmo que meus clientes vão, eu vou ter que trabalhar para pagar minha coleção. Sim. Aí não dá. É muito caro as moedas. E algum cliente você vê em algum momento que ele começa a perder, aí você fala, opa, peraí, segura a onda. Eu falo. Já teve alguns clientes que eu pego e falo, olha, eu acho que você está dando tiro para tudo quanto é lado. Vamos focar, você quer só prata? Vamos focar na prata. Aí você está comprando cetro, está comprando cobre, está comprando ouro. Você não tem um catálogo, você não tem uma pasta para guardar suas coisas, aí fica tudo julgado. Aí quando vê, ai, Luísa, eu acho que eu gastei muito, me ajuda a vender? Então tem que ter aquele cuidado. Vou focar em tal segmento X. Isso. Para não ficar aquela coisa desesperada. Sem controle, impulsiva demais. Acontece isso sim. E eu vi que você falou uma coisa aqui interessante, que é organizar. O colecionador, ele é organizado. Se você pegar um colecionador nato mesmo, tem que ser organizado. Senão... Não tem graça. Assim, é uma terapia. Você senta ali, você vai olhar sua moeda. Gasta um tempo. Ou o carrinho, no caso, ou o Papai Noel. É tudo, você para, é aquele seu momento de paz ali. Eu vou mexer com as minhas moedas. Ou, no caso, qualquer outro item colecionável. O problema, Elias, nisso tudo é o seguinte, porque tem muitas pessoas que usam isso como um status. Eu sou um colecionador. Como se isso fosse sinônimo de poder, sinônimo de status, né? Então, não é assim. Aí começa uma disputa que não é sadia. Né? A minha mãe tinha uma loja de miniaturas, minha coleção foi tanto, e minha mãe, quando meu irmão faleceu, e a minha tia sugeriu, né, a ela que tivesse uma ocupação, então ela, já que eu estava naquele ramo, ela comprou uma loja de miniaturas e seguiu com a loja dela de miniaturas. Tinha cliente lá que ligava para assim, chegou a miniatura nova? Chegou uma de cada cor. Não sabia o que era. Para você ter uma ideia, chegou um ponto tal que na loja tinha sempre os colecionadores que estavam ali, querendo ver as novidades, coisas assim, e esse colecionador sempre pedindo uma de cada cor, uma de cada cor. E a coleção dele chegou a um tamanho tal, ele tem um poder aquisitivo muito grande. E o que aconteceu? Ele pegou um dos frequentadores da loja, que tinha muita habilidade em restaurar miniatura, pintar, fazer, modificar, transformar, aquela coisa toda. Ele pegou e se botou para trabalhar para ele. Essa pessoa pegou e começou a subtrair da coleção dele a peça que era dele e vender para ele. Nossa, então, ele era compulsivo. Isso, né? Ele não tinha ideia do que tinha na mão. Nossa. Então, na verdade, isso. A coleção tem que servir para nos dar prazer e não para instituir uma competição desnecessária entre as pessoas. Eu costumo sempre falar que vou nesses encontros de miniatura, coisa de coleção que eu tenho, eu sempre vejo, eu comprei esse que custa tanto, tal. Eu não estou preocupado com o preço de absolutamente nada. Eu tenho coleção de coisas que não têm o menor valor financeiro, mas me remete a um momento de paz, de alegria, e é isso que eu acho que o colecionador tem que seguir. Boa. Sinara, vamos entrar um pouco aqui, porque você falou que você mais tarde no programa iria falar desse momento que a gente está falando exatamente agora, quando esse colecionador não tem organização, não tem controle e começa de forma compulsiva, né, a guardar as coisas, né, e por aí vai.
Fala um pouco disso pra gente. Olha, eu vou até compartilhar uma experiência que eu tive em consultório, onde eu atendi uma senhora que começou nessas recordações. Ela perdeu a mãe, ela não conseguiu passar pelo luto, não desfez dos objetos que a mãe tinha em casa. Então, aquilo foi se tornando um momento ali para ela começar a adquirir outras coisas, roupas de pessoas que tinham a mesma idade que a mãe. Roupas, objetos, sapatos, e com isso a casa foi superlotando, a ponto que não existia uma organização. Os filhos dessa senhora começaram a ficar preocupados e começou a buscar ajuda, entraram em contato comigo, me mandaram vídeos, né, falando da situação em si. Não existia nenhum espaço, estava realmente passando para uma psicose mesmo, né, aquele transtorno obsessivo compulsivo. Ela perdeu ali o controle. Né, teve uma mudança ali, uma alteração no comportamento. Esse é o detalhe. Quando as pessoas começam a se endividar para ter aquele objeto de desejo. Eu preciso. E muitas vezes tratar essa pessoa que já passou para um descontrole, não é você falar que já tem demais, porque ela tem um argumento suficiente para te mostrar que precisa. Na cabeça dela não precisa. Não é por aí. Né? Não é por aí. Você tem que achar outro caminho como psicanalista. Isso. Não existe bater de frente com a pessoa, porque existe uma fantasia ali que ela acredita. É real para ela. Existe uma necessidade. Mas você já tem tantas peças, tantas roupas, tantas miniaturas. Não, mas essa eu também preciso. Só que não existe aquela organização, já passou ali do momento de interação, de dar prazer, de falar, olha o que eu consegui, ou então eu não tinha quando criança, agora eu tenho. Passou disso, já está controlando ali o indivíduo, a pessoa. E com isso entra, né, em ação, tratar e cuidar dessa pessoa. Eu falo que é uma equipe médica, não é somente o terapeuta. Perfeito. Precisa ser acompanhado, muitas vezes precisa de ministrar ali remédio, fazer uso de remédio, uma terapia comportamental. Por quê? Mas quanto tempo vai durar? Cada um vai ter uma história, de acordo com a história de cada um. Não existe um método pronto, falar, toma isso aqui e vai resolver. Por quê? Ele vai precisar existir diante de tudo aquilo que ele colecionou. E desapegar, às vezes as famílias falam assim, eu vou pegar aquilo, vou jogar tudo fora. Não façam isso. Opa, não é por aí. Olha. Porque é uma invasão. Olha, todos aqui concordaram. Mas por que isso é importante manter alguma ligação? Por quê, hein, Sinara? Porque você está tirando algo de uma pessoa que para ela é importante. É extremamente importante. Eu chegar na casa de alguém e falar, isso pode jogar fora, eu não posso decidir. Eu não posso decidir agir dessa forma. Eu vou estar confrontando essa dor de uma maneira equivocada. Então, o tratamento, o cuidado com a pessoa que sofre desse transtorno, ele se dá por outras vias. E, muitas vezes, ele é bem gradativo. Por quê? A pessoa que está sofrendo, ela acredita que ela precisa. Mas eu vou jogar uma revista fora? E se eu precisar dessa matéria? Sempre vem a questão, e se eu precisar? Eu vou jogar essa roupa fora? E se ela me servir depois? O que eu faço? É realmente enxergar a dor do outro. Porque para quem está vendo tudo aquilo, gente, está muita coisa que joga isso fora. Hoje em dia, até essas ONGs, né, que tem cachorros para doação, eles fazem vai alguém até a residência de quem está querendo adotar um cachorro, para também observar se não é um colecionador. É mesmo? Sabe? Tem aquele grupo, aquele número grande de cachorros em casa, cachorros, gatos, que não são cuidados, só um montante. Que tem ali, aí já tem carrapato. O cachorro vira um objeto, né? O animal vira um objeto. E não tem cuidado, porque a pessoa não está conseguindo cuidar. Até porque ela precisa de cuidado.
Que denúncia grave essa sua, hein? Muito esse- interessante. Existe situações assim mais graves e quem vou adotar um cãozinho. Então vai alguém lá nessa residência para ver se realmente é uma vontade de ter um cachorro ou de ter mais um cachorro, mais um gatinho. Legal, Sinara. Bom, eu queria saber, é verdade que o pai da psicanálise, o Freud, era colecionador de máscaras, essa coisa toda? Mas você vai me responder daqui a pouco. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco, tá bom? Você que tá ligado aí, nosso papo hoje no BH Todo Dia é sobre coleções, tá? E a gente volta em instantes no último bloco do nosso programa. Valeu demais.